O Brasil deu mais um passo importante para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. O presidente Lula sancionou uma mudança na legislação que permite a concessão de medida protetiva a partir do momento em que a mulher faz a denúncia a uma autoridade policial. A proposta que garantiu essa alteração foi feita pela então senadora e hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet, no ano passado. Até então, a medida protetiva só era concedida pela Justiça mediante a existência de um inquérito policial ou processo civil ou criminal. E para falar mais dessa novidade é que recebo a defensora pública, Rosana Leite. Doutora Rosana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre esses avanços que a gente presencia no que diz respeito à Lei Maria da Penha. A senhora, como defensora pública, que atua diretamente envolvida nesses casos de violência contra a mulher, como que recebe essa notícia da sanção de mudanças feita pelo presidente Lula no que diz respeito à concessão de medidas protetivas a essas mulheres, né? Agilizando esse processo, fazendo com que essa medida chegue cada vez mais cedo nessa mulher que se encontra vítima de violência? Sim, Michele, eu enxergo de forma muito positiva em prol dos direitos humanos das mulheres. Segundo o artigo 6º da Lei Maria da Penha, qualquer violência contra a mulher se constitui em violação aos direitos humanos das mulheres. E as medidas protetivas, elas foram pensadas muito bem pelos legisladoras da Lei Maria da Penha, no que diz respeito à proteção, a real proteção da mulher. Então, se antes a mulher lavrava um boletim de ocorrência e voltava para casa com seu agressor, e que foi justamente isso que aconteceu com a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, hoje elas têm a medida protetiva de urgência. Então essa medida protetiva é uma medida delas, é um instrumento autônomo da mulher, e nós já vínhamos aplicando assim nacionalmente, que a medida independe de processo civil, de processo criminal. Ela não pode ter prazo de duração, porque não tem prazo de duração para violência, não tem prazo de duração para uma ameaça. Então houve a positivação, que foi muito importante, justamente firmando o que já vinha sendo decidido pela jurisprudência, que já vinha sendo aplicado, porque na verdade a lei não fala em duração. A lei dita de fato que a medida protetiva é autônoma, é da mulher, ela não é taxativa. Então são várias medidas, várias situações que podem ser vistas dentro da medida protetiva de urgência. Agora, o que nós temos de diferente? Nós temos de diferente que realmente regulamentou algumas situações que tinham dúvida nacionalmente quanto à aplicação. Por exemplo, a violência doméstica e familiar não é só no contexto do relacionamento íntimo e de afeto, é apenas uma das violências. O que quis a Lei Maria da Penha, os legisladores e legisladoras, mostrar que a mulher ela é vulnerável dentro de casa, independente de quem seja o seu agressor ou agressora também. Inclusive foi a primeira lei a positivar as uniões homoafetivas. Então, essa nova mudança legislativa, ela vem para coroar situações que já vinham sendo aplicadas, mas agora nós temos aquela certeza da positivação, mostrando que não vai acontecer uma retirada desses direitos das mulheres. Doutora Rosana, para quem está assistindo a gente e não entende o que é uma medida protetiva, a senhora podia dizer para a gente que mecanismo é esse, o que ele oferece para essa mulher? Sim, a mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem algumas situações a serem tomadas. Por exemplo, de início, se ela tem dúvida se ela está sofrendo uma violência doméstica e familiar, ela pode tirar essa dúvida na Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa da Mulher. Se na cidade que ela mora não tem um Núcleo de Defesa da Mulher, em qualquer defensoria ela pode buscar. Eu estou sendo vítima de uma violência, então a partir do momento que ela sabe que ela está sendo vítima de violência, que ela compreende que ela está sendo vítima de violência, que ela se enxerga uma mulher vítima de violência, ela tem algumas atitudes importantes a serem tomadas, porque também ela pode estar correndo o risco de ser vítima de um feminicídio. Porque o feminicídio ele acontece após algumas outras violências dentro do contexto doméstico e familiar. Então a medida protetiva ela vem para garantir a efetividade, o amparo à mulher quando ela sofre violência doméstica e familiar. Veja bem, o agressor de violência doméstica e familiar, ele sabe onde encontrar essa mulher, ele conhece a rotina da mulher, então nós precisávamos cercar
a mulher vítima de violência, nós precisamos cercar essa mulher de cuidado. E a medida protetiva é esse instrumento processual autônomo à disposição da mulher, que independe de boletim de ocorrência, independe de inquérito policial, de ações cíveis que estejam tramitando, de ações penais, criminais que estejam tramitando. Então, se ela busca a Defensoria Pública e diz, eu não quero lavrar um boletim de ocorrência, eu não quero mover um inquérito policial, não quero que meu companheiro, não quero que meu pai, meu irmão responda a um processo criminal, mas eu quero o afastamento dele, eu preciso desse afastamento. Nós fazemos um pedido de medida protetiva porque ela está sendo vítima dentro do ambiente doméstico e familiar e assim também dentro do relacionamento afetivo, dentro do relacionamento íntimo e de afeto. Mas se ela se deu conta, se ela deseja lavrar um boletim de ocorrência, que é algo que nós aconselhamos, é importante que se lavre um boletim de ocorrência. É importante que ela tenha esse protagonismo, que ela entenda da necessidade também, que ninguém fale por ela, que nós precisamos falar por nós, porque muito tempo já falaram em nosso nome, né, Michele? Então, aí ela lavra um boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva. Aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, nós podemos fazer esse pedido direto na delegacia de polícia. Se não fizer, pode ir à Defensoria Pública também para fazer esse pedido de medida protetiva, pode buscar um advogado, uma advogada e fazer esse pedido de medida protetiva, que as mais comuns são, primeiro, o afastamento do agressor ou da agressora, alimentos provisórios ou provisionais, suspensão, posse de porte de arma, guarda de filho ou filho, busca e apreensão de crianças também, de documentos, de objetos. Então, são medidas cíveis e criminais que podem ser tomadas já de início para garantir que essa mulher seja amparada, garantindo também o princípio da proteção integral à mulher. Quando a gente pensa em modificações, a gente teve também um julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi divulgado recentemente, pacificando a questão de que essa mulher vítima de violência, ela precisa ser ouvida antes que essa medida protetiva seja finalizada. Qual que é o impacto que esse tipo de conduta causa dentro desse período de investigação, doutora Rosana, ou para trazer aí um conforto para essa mulher que está nessa situação tão delicada? Sim, veja bem, Michele, apesar de violência, de ameaça não ter prazo de duração, os processos que tramitam perante o Poder Judiciário, eles são sujeitos a metas também do CNJ. Então, geralmente se marca um prazo, 6 meses de duração da medida protetiva. Não que não que essa medida vá durar apenas 6 meses. Se a mulher quiser essa medida, essa medida pode durar pelo tempo que for necessário. Só vai pedindo a renovação. Hoje, com essa novel alteração, isso vai ter que ser revisto também pelo Poder Judiciário. Não vai mais ser salvo o melhor juízo. Segundo o meu entendimento, eu entendo que não há mais essa possibilidade de 6 meses de duração. Enquanto a mulher necessitar. Isso está mostrando o que eu já falo há tanto tempo, o que a doutrina já fala há tanto tempo, que é autônoma, que é dela, é uma medida dela. Que a partir do momento que ela fala, eu preciso dessa medida, há que se respeitar a vontade da mulher, como traz a nova lei. Então, se essa medida vai ser extinta, ela não pode ser pega de surpresa. Ainda que ela tenha sido intimada, sua medida vale por 1 ano, ela pode se esquecer, ela está vivendo um momento de violência, num momento diferenciado da vida dela. Então, antes que essa medida seja extinta, há necessidade, segundo esse novel entendimento, de que ela seja intimada para que ela também, né, para que ela manifeste, eu preciso ainda mais, eu não preciso, eu não estou sendo tomada de surpresa, eu que já sou vítima de violência, eu não estou sendo tomada de surpresa com essa decisão, com essa extinção. Então, é de extrema importância, assim como quando ela desiste, quando ela fala, eu não preciso mais da medida protetiva, é uma situação dela. Então, mais uma vez, esse entendimento vem pacificar que o protagonismo deve ser dela.
assim como o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que entrou em vigor em 2021, que fala que dentro do Poder Judiciário, não só nas varas de violência e proteção à mulher, mas dentro do Poder Judiciário como um todo, há necessidade do julgamento sobre as lentes de gênero, com a perspectiva de gênero. Não há parcialidade do magistrado, da magistrada, olhar o processo com a perspectiva de gênero por conta da nossa vulnerabilidade, por conta da vulnerabilidade do ser mulher. Quando a gente devolve esse protagonismo para a mulher, doutora Rosana, como a senhora bem colocou, a medida protetiva é dela, ela deve ser ouvida antes dessa possibilidade de extinção, ela pode solicitar essa medida protetiva desde o primeiro momento agora em que ela se sentiu ameaçada. Como que a gente vai devolvendo a condição dessa mulher se enxergar como sujeito, né, se enxergar como capaz, quando a gente diz para ela, não, o protagonismo é seu? Sim, por isso a necessidade de capacitação. Capacitação das pessoas que irão atender essa mulher. Veja bem, o artigo 8º da Lei Maria da Penha traz algumas políticas públicas importantes, dentre elas a capacitação permanente das instituições e poderes que irão acolher essa mulher. Então não basta uma mulher, por exemplo, se dirigir à Defensoria Pública se as pessoas que estão comigo ali no atendimento, a minha assessoria não está pronta para receber essa mulher, se eu não estou pronta para receber essa mulher. Então nós temos que mostrar a ela, olha, foi bom que você tomou essa atitude, os feminicídios podem acontecer e vêm acontecendo em larga escala dentro de casa, infelizmente. Mostrar a ela o risco que é continuar vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, não só em relacionamento íntimo de afeto. Qualquer relacionamento tóxico e abusivo pode redundar em algo pior. Então, esse protagonismo nós temos que trazer a essa mulher com as pessoas que irão atendê-la. Imagina só, se ela for atendida por alguém que venha falar, olha, é ruim com ele, pior sem ele, com essas frases de efeito que nós vimos por tanto tempo, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é seu pai, minha filha, aceite as agressões que seu pai te traz. Não. Nós queremos viver num mundo sem agressão, sem violência. Então, para tudo isso, há necessidade de capacitar essas pessoas para que a mulher se entenda realmente como protagonista da sua vida, para que ela também saia da dependência emocional, da dependência financeira, e aí entra toda a rede de proteção também a essa mulher. Veja bem, muitas mulheres, Michele, saem daquela situação de violência, principalmente dentro de um relacionamento amoroso, íntimo e de afeto, sem que elas tenham uma perspectiva no futuro. Muitas delas foram proibidas de se capacitar, de estudar, pela condição do companheiro, do parceiro que não permitiu, e elas aceitaram pelo mundo patriarcal que nós vivemos. Então, se nós não dermos condição dessa mulher sair de tudo isso, tomar posse da sua vida, tomar posse do seu corpo de fato, não estaremos fazendo um bom trabalho. Então, por isso, a violência doméstica e familiar, ela acaba sendo algo tão grave, porque ela atua em vários segmentos da nossa vida e digo mais, ela sai do nosso quadradinho familiar e atinge a toda a sociedade. Isso é muito importante de se externar para mostrar que há necessidade de se enfrentar essa violência, não só dentro das varas de violência, não só dentro da defensoria, do NUDEM que atua nessa defesa, não só dentro da delegacia, do Ministério Público, mas em todos os lugares. Precisamos falar de violência contra a mulher, fomentar, debater o assunto, porque está aí. Está nos mostrando, nós estamos vivendo isso todos e todos os dias de nossas vidas. Doutora, a senhora citou o crescimento dos feminicídios em larga escala, né? Qual que é o contexto que o Mato Grosso vive hoje? A gente teve casos esse ano que foram muito significativos, de uma crueldade. Um exemplo, aquele homem que matou a mulher a facadas enquanto ela segurava a mão do filho, que levava o filho para a escola. Nós tivemos o casal que foi assassinado também em plena luz do dia, em frente a um prédio movimentadíssimo, né? E que o autor desse feminicídio, desse homicídio, foi o filho do ex-deputado federal Carlos Bezerra. Então, assim, a gente já teve esse ano uma amostra do que vem acontecendo. A gente pode afirmar que os feminicídios estão crescendo, que isso vem de um contexto maior
de fomento a esse discurso de ódio que a gente vivenciou por tanto tempo no país? Sim, eu penso que desde o advento da Lei Maria da Penha, desde lá de 2006, quando a lei entrou em vigor, nós tivemos os anos mostrando que um leve aumento, uma leve diminuição, ano a ano. Então, o que se pode perceber? Que a violência doméstica, ela existe, nós não conseguimos diminuir a violência doméstica e familiar ainda, conseguimos fazer com que as mulheres entendessem, com que as mulheres buscassem ajuda. Segundo o IPEA, a Lei Maria da Penha é conhecida por aproximadamente 97% da sociedade, sabe, conhece ou já ouviu falar. Então, o que nós temos hoje que trabalhar a respeito dos feminicídios, que eles de fato, o feminicídio de fato é um crime que aumentou. Infelizmente, não sabemos se é esse contexto de discurso de ódio que nós vivemos, infelizmente, uma tentativa de desmonte dos direitos humanos de 2019 a 2022, ou se realmente houve esse maior visão patriarcal, não conseguimos ainda quebrar este paradigma dentro da sociedade, que eu acho também uma realidade. Nós vivemos em Mato Grosso um estado, infelizmente, construído de forma machista, Michele, até pela nossa colonização. E isso retrata justamente nos números, nos feminicídios que vêm acontecendo. Estamos em um lamentável ranking entre os primeiros do Brasil, como aquele que mais assassina suas mulheres, que mais mata suas mulheres, também a comunidade LGBTQIAP+. Isso é lamentável, isso é um afronte à nossa vida. Todas e todos morremos todos os dias um pouquinho, porque poderia ser qualquer uma de nós. Então, isso nos mostra também que nós vivemos uma situação de risco por sermos mulheres. Nos mostra que nós precisamos também olhar para todos os segmentos de mulheres. Se no início o feminismo foi construído por mulheres brancas que tinham direito à fala, hoje nós temos que pensar em todas elas, em todos os recortes de mulheres. As mulheres, o maior número de mulheres assassinadas são de mulheres negras. Os feminicídios acontecem em maior escala contra elas. Aqui em Mato Grosso nós temos que pensar nas mulheres trans, nas mulheres LGBTQIA+, de todas essas letras. Nós temos que pensar também na comunidade ribeirinha, nas indígenas, nas quilombolas. Então são vários os segmentos que hoje nós temos que percorrer para entender que de fato os direitos humanos estão atendendo a todos os segmentos de mulheres, que 100% das mulheres estejam de fato protegidas, que é o que nós não estamos vendo ainda. Quando a gente pensa nesse contexto que a senhora diz, precisamos atacar os feminicídios porque eles ainda estão crescendo, porque o nosso estado ainda lidera as primeiras ocupações do ranking no que diz respeito a essa estatística. Qual é o caminho que nós temos, doutora Rosana? Eu penso que os feminicídios eles são delitos anunciados, então eles podem ser evitados. Se os homens estão sendo assassinados fora de casa, as mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa. Então eles são anunciados, eles podem ser evitados. E se eles podem ser evitados, Michele, veja bem, nós estamos errando. Todos nós do poder público estamos errando, apesar de tanto trabalho, de tanta divulgação da lei, apesar da mudança legislativa que veio mostrar que o feminicídio é um homicídio qualificado desde 9 de março de 2015, mas nós precisamos mais. Precisamos entender que a vida das mulheres dentro de casa há muito tempo não deve ser protegida apenas pela família. A nossa vida deve ser protegida pelo poder público. E se esses delitos que podem ser evitados estão acontecendo, nós precisamos mais, precisamos atuar com muito mais. Vamos chamar poderes e instituições para conversarmos, para criarmos um comitê de enfrentamento aos feminicídios no Estado. A primeira proposta, nós estamos fazendo um projeto, a primeira proposta será justamente trabalharmos esses feminicídios que estão acontecendo. Todos eles que aconteceram em 2013, em 2023, no início de 2023, agora no primeiro quadrimestre, né? Como essas mulheres morreram? Quem eram essas mulheres? Quando há um assassinato, a polícia geralmente procura saber autoria e materialidade. Aqui está o corpo, quem matou, resolvido. Feminicídio não é assim. Feminicídio nós precisamos olhar por trás. Quem eram essas mulheres? Qual a idade dessas mulheres? Qual o contexto que elas viviam? Precisamos estudar essas mortes para poder trabalhar a prevenção. Isso é para traçar um perfil?
Sim, é para nós traçarmos não só um perfil, mas também uma tabela e pensarmos juntos poderes e instituições que devem atuar nesse enfrentamento, tal como a rede do artigo 8º, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Precisamos trabalhar em rede, mas agora pensar exclusivamente nesses feminicídios, porque eles vêm acontecendo e eles podem ser evitados. E se eles podem ser evitados, tem falha em algum lugar. Vamos procurar essas falhas. Doutora Rosana, muito obrigada pelas informações aqui do papo. Deixo o microfone à disposição caso queira deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu é que agradeço, Michele. Eu sempre deixo mensagem a elas, né? Eu acho que nós não precisamos esperar uma segunda violência e que a sociedade hoje enfrente um novo desafio de dar crédito à palavra da mulher. As mulheres precisam ter crédito em sua fala, em suas vivências, e eu sempre darei crédito a elas. Muito obrigada. Estamos de volta e o Banco Inter causou polêmica ao lançar uma cartilha de estilo para seus funcionários, dando orientações de como deveriam se vestir e o que deveriam evitar a todo custo no ambiente de trabalho. Não demorou para o assunto viralizar. Casos como esse trouxeram de volta o questionamento se o dress code, ou abrasileirando, o código de vestimenta, continua sendo necessário no mercado de trabalho. E para falar mais sobre isso, é que recebo aqui no Papo com ela a consultora de imagem Eneida Benedita de Melo Luiz. Eneida, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse conversar um pouco mais aqui no Papo sobre toda essa polêmica que aconteceu aí depois dessa cartilha de conduta que foi divulgada pelo Banco Inter. Por que a gente ainda precisa, Eneida, chegar nesse ponto em que uma instituição como é o Banco Inter, que a gente está discutindo, faz uma cartilha, um protocolo para os seus funcionários no que diz respeito à forma básica de se vestir, à higiene pessoal? Por que a gente chega nesse ponto? Tem um descuido aí no mercado de trabalho? Então, o meu ponto de vista em relação à decisão do banco, né, a gente nem não entra em discussão a atitude deles, porque tem tanta gente concordando e tem gente discordando. O que eu paro para pensar em relação a tudo isso como profissional na consultoria de imagem é que a consultoria de imagem, ela só vem para agregar, né? Ela só vem para somar em qualquer ambiente. A única coisa que a gente tem que se atentar é como isso chegou até os colaboradores, né? Ou até qualquer pessoa em qualquer ambiente. A gente passou momentos muito delicados e que tiveram uma mudança expressiva no comportamento dos profissionais e das empresas, que foi a pandemia de Covid-19, que levou aí o trabalhador a desempenhar suas funções dentro de casa, por meio de vídeo, e muitas vezes esse código de vestimenta, esse dress code não foi observado nesse período, né? Agora a gente está retomando, a gente está voltando aos escritórios, a gente está retomando esse trabalho presencial. Tem um descompasso aí do que a gente vivenciou por 2 anos e de como eu preciso me comportar de volta nesse trabalho presencial? Com certeza tudo isso veio com a flexibilização da pandemia, né? Mas eu acredito que, graças a Deus, o normal está voltando, né? E é onde as empresas hoje elas se preocupam muito com a imagem da empresa, porque querendo ou não, um colaborador, ele é a sua representação, né? Representa a sua empresa, independente de onde ele estiver. E eu acredito que hoje uma instituição existe sim como ela adotar uma política tanto presencial como no home office, né? Para que isso não aconteça. Porque às vezes a pessoa ela usa isso como defesa porque fala, eu trabalho em casa. Mas se for adotada uma política, né, para falar assim, não, você que trabalha em home office, você pode trabalhar em home office. Mas e esclarecer, deixar bem claro o que pode, o que não pode, tanto presencial como no home office. E me diz uma coisa, Eneida, quando a gente vai pensar nessa construção da imagem, eu como profissional que estou inserido no mercado de trabalho, o que é o básico que eu preciso observar na minha vestimenta, na minha higiene pessoal? Gente, eu sei que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E queria que você pontuasse isso pra gente. Eu acredito que princípios básicos, né, higiene pessoal, coisas que a gente acha que não tem nem que pontuar, porque
isso faz parte do nosso dia a dia. Mas vestir uma roupa apresentável, né? Não precisa, todo mundo fala assim, eu vou trabalhar de salto, eu vou colocar um blazer, isso traz um desconforto. E não é isso. Hoje é possível você trabalhar com conforto, né? E bem apresentável, bem elegante, de forma que você faz uma construção em você com uma ajuda de consultor, ou hoje em dia eu falo que as redes sociais, ela tem várias formas de ajudar a pessoa, né, a criar um estilo ou a criar um dress code, né, que às vezes a empresa ela não tem uma norma, mas ela consegue criar, se ela quiser, né, se ela estiver preparada e apto àquilo ali. E dentro dessa elaboração de um dress code, o que se observa? Né? Porque você falou assim, algumas empresas adotam isso, outras não, mas tem essa possibilidade de adotar. A partir do momento que eu adoto esse dress code, isso entra uniforme, isso entra o que nesse contexto, Neida? Então, cada empresa, ela tem uma forma de atuar. Existe empresa que até adota o dress code flexível, que é onde eles estipulam, você pode usar uma calça, você pode usar uma camiseta, você pode, aí não pode um tênis. Agora já tem a empresa não, que ela tem o seu uniforme, né, e você é obrigado a usar. Nós temos exemplo, eu estive dando uma olhada, a Vivo, ela é uma empresa que adota, né, o uniforme até hoje, e eu acho que isso é bom hoje em dia, porque assim, você deixa de ter certos tipos de problema porque isso está implantado na sua empresa, né? E aí o colaborador que se quiser participar ou fazer parte daquela empresa, que ele se sinta, né, apto a fazer parte daquilo ali, ele tem que se enquadrar naquilo. Quando a gente pensa nessa construção da imagem, Neida, você disse assim pra gente, o funcionário ele tem que entender que ele representa aquela empresa, que ele é uma extensão daquela empresa e que está bem arrumado, assim, digamos, Sim. Faz parte desse processo. Mas antes de fazer parte da empresa e ser a cara da empresa, eu também me vendo enquanto profissional, né? De que forma essa boa vestimenta, estar com o cabelo limpo e ajeitado, estar com uma maquiagem nem que seja para corrigir imperfeições, de que maneira isso impacta quando eu vou ter uma negociação de trabalho, quando eu vou me colocar para uma nova vaga que surge? A sua imagem hoje em dia, eu falo porque nós somos muito visual, né? Tudo que você compra hoje, tudo que você vai escolher, você vai pelo belo. Então, eu acho que a sua imagem hoje conta muito em relação a isso também. Porque se você, às vezes, almeja aquele cargo, você almeja tanto uma vaga, e tudo isso está relacionado à sua construção de imagem também. Conta, lógico, né, o seu talento, a sua inteligência, a sua postura. Mas a imagem, eu costumo dizer que até em casa, você tem que começar a policiar a sua imagem. Porque você começa em casa, aos poucos você vai entendendo que aquilo ali faz parte da sua rotina. Você se cuidar, de você ficar bem consigo mesmo, né? E é sobre isso, né? Gostar de cuidar de você, de olhar para você. Uma valorização. Uma valorização, com certeza. Você se valoriza de uma certa forma que, com certeza, futuramente outra pessoa vai te enxergar. Porque qualquer lugar onde você está inserido hoje, você tá lidando com pessoas. E o tempo todo você está sendo observada. De uma certa forma, alguém está te olhando. Uhum. Eneida, existe aí um estereótipo de que a consultoria de imagem, a adequação dessa minha vestimenta, ela traz um impacto financeiro que por vezes as pessoas têm receio de não conseguir lidar com aquilo. Isso é fato ou é mito? Olha, eu acredito que a imagem ela influencia sim em qualquer negociação. Hoje você, como eu já citei um exemplo, hoje você vai comprar alguma coisa ou você vai negociar com alguém. E às vezes você faz um orçamento, você faz uma pesquisa de mercado e onde você coloca tudo isso para você tomar a sua decisão. E para quem ainda não conseguiu se adequar,
para passar pela consultoria de imagem, para organizar o seu guarda-roupa, isso custa muito? Ou é possível você fazer isso de uma forma que seja acessível a quem está buscando esse tipo de serviço? Eu acredito que primeiro tem que querer. Porque quando a pessoa ela quer uma mudança, ela não precisa de uma consultora de imagem. Ela precisa do interesse pessoal dela, despertar nela, né? E sim, porque eu não posso falar que uma pessoa hoje vai ter uma mudança de imagem, uma mudança de estilo, se ela só contratar uma consultora. Eu acredito que não. Acredito que se ela buscar um conhecimento na internet, podcast, um curso, você entendeu? Ela consegue. Primeiro a pessoa tem que querer. Aí sim, se ela falar assim, não, hoje eu me olho, eu acho que eu preciso de algo mais, aí sim ela vai mais além. Aí ela contrata uma consultora, né? E assim por diante. E, Eneida, o que não pode faltar na construção dessa imagem de um profissional que está inserido no mercado de trabalho e que é, muitas vezes, a cara dessa empresa, né? Vamos citar, assim, um exemplo masculino e um exemplo feminino do que seria uma pessoa bem arrumada para o mercado de trabalho? Olha, eu falo por mim, porque eu também trabalho no corporativo e dedico a consultoria de imagem, mas não é porque eu sou consultora de imagem. Tem 3 anos que eu estou exercendo a consultoria de imagem, mas eu sempre trabalhei no corporativo e eu sempre dediquei muito a representar para quem eu estou trabalhando, né? É onde eu busco, eu falo por mim, né? Você sai de casa com uma calça, é bem-vinda, uma calça social, uma saia também é bem-vinda, uma blusa de um tecido, né? Um tecido com bom caimento. Um bom caimento, né? Uma cor que não seja muito chamativa, porque para um ambiente profissional você precisa usar cores mais calmas, né? Cores mais neutras. E aí, assim, a coloração também na consultoria de imagem, ela ajuda muito isso. Porque às vezes a pessoa ela não tem noção de o que é usar cor neutra. Acha que só um preto é o básico, né? E para o homem também, você entendeu? É ele aplicar um sapatênis, uma calça, uma camisa, não precisa ser de manga comprida, uma calça jeans, uma camiseta bem apresentável. Eu acredito que isso dá para ser representado, né? O Banco Inter cita tomar cuidado com roupa amassada, sim, roupa desbotada, roupa furada. Eu costumo dizer que assim, são coisas assim que nem não entra, né? Porque eu acredito que isso é questão de bem-estar. A pessoa tem que se cuidar. Ela faz isso em casa. Ela lava o cabelo, ela escova os seus dentes, ela passa a sua roupa, né? Isso não precisa, eu acho, que uma empresa levar isso. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não têm aceitação, né? Porque mexe muito com a pessoa e aí acaba gerando essas polêmicas, né? Eu acho mesmo que a empresa ela deveria adotar, como eu falei para vocês, adota um dress code, né? Um código de vestimenta para que ele futuramente ele não tenha esse tipo de transtorno. Se a regra está clara desde o início, eu não tenho dor de cabeça. Exatamente. E Eneida, a gente estava falando um pouquinho da pandemia, mas eu acho que o que também trouxe um pouco de confusão do que seria esse código de vestimenta para o mercado de trabalho foi também o nascimento de muitas startups que vêm com uma outra pegada, né? Que vêm com uma flexibilização maior no mercado, trazendo a possibilidade desses funcionários jogarem videogame, por exemplo, levarem o seu pet para o momento do trabalho. Isso também acaba gerando uma confusão? Com certeza, porque a flexibilização que eles têm para trabalhar é completamente diferente de uma instituição que não adota essa política, né? Então é como eu falei, hoje em dia você ter uma empresa para trabalhar onde antes de você entrar, você já sabe que aquilo ali você pode fazer, você pode usar, tá tudo bem, né? Agora você vai para uma instituição onde você não pode, você começa a fazer esses tipos de coisas que a empresa não aceita, aí gera essa insatisfação, né? Tanto do colaborador como da empresa.
Existem coisas que a gente pode dizer assim, ó, não use no horário de trabalho. Por exemplo, decote para mulheres, algum tipo de maquiagem. Uma saia curta, maquiagem muito pesada. Eu costumo dizer que roupa muito apertada, né? Porque a roupa apertada, querendo ou não, ali ela evidencia muito o corpo, né? Para os homens. Para os homens eu acredito que é mais complicado, porque eu falo assim, o homem, ele é mais simples. O básico dele, ele já tem, né? É uma camisa, ou uma camiseta, uma calça jeans, ou uma calça de brim, né? De tecido. E para ele circular nisso aí, tá muito tranquilo. E querendo ou não, ele vai estar conseguindo representar de uma certa forma. Agora já tem instituição que não, usa uma manga comprida, uma coisa mais... E tem gente que não se adapta de jeito nenhum. Tem que se observar, e é o que eu falo. A mudança tem que ser de dentro para fora. E não adianta, às vezes, a instituição ela ter a vontade de querer ajudar o seu colaborador. Só que às vezes ele não está preparado para aquela mudança, ele não aceita, e aí é onde gera todo esses problemas. A gente estava até conversando antes da entrevista que para ser duradouro eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio que eu consiga sustentar aquilo, que seja viável no meu dia a dia, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Eu costumo dizer que todo mercado ele consegue achar o seu funcionário ideal, né? Porque assim tem seus transtornos. E a mesma coisa para o funcionário. Não adianta você fazer parte de uma instituição que você chega lá que logo você vai falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí você não vai servir para a empresa e a empresa não vai servir para você. Aqui a gente está falando de funcionários, né? Mas nós temos muitos empreendedores. Muitos empreendedores. Né? Que são... Muitos empreendedores. Exato. Os autônomos, né? Que por vezes trabalham sozinhos e que são a própria imagem, daquilo que eles fazem. Exatamente. Isso também traz impacto para o meu desempenho, né? Com certeza. Eu falo que hoje eu sou o meu cartão de visita. Então, eu vou em tal lugar, às vezes eu não quero. Às vezes eu tô em casa, eu falo, eu vou no mercado. Aí eu vou no mercado e eu falo, gente, eu vou ter que trocar de roupa. Sim. Você escolheu isso para você, então vai lá e te representa. Né? Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Eneida, para quem está assistindo a gente, o que você deixaria aí de conselho mesmo, de dica, para quem ouviu a nossa entrevista e pensou, poxa, eu acho que eu preciso me adequar, né? Qual seria o primeiro passo? Gente, primeira coisa que eu costumo dizer para todo mundo, cuida da sua imagem, cuida de você, se ame, se valorize e busca conhecimento. Se você tem vontade de fazer, né, uma consultoria, busca conhecimento, faz um orçamento, mas não é só pagar. Não, existe outra forma de você cuidar de você também. Feito de suco industrializado ou em formato gourmet, os geladinhos são marca registrada na infância e podem ser uma ótima opção para começar um negócio bem rentável, praticamente do zero. Após a maternidade, o Thaís decidiu buscar uma renda extra. Procurou por algo que não tomasse muito tempo para poder se dedicar à filha e aos outros afazeres. Foi aí que surgiu a ideia de produzir o famoso geladinho gourmet. Quando eu iniciei na produção dos geladinhos, eu não tinha muita técnica nem muito conhecimento de como funcionava. Então a referência que eu tinha naquela época era os geladinhos de antigamente. Só que aquele geladinho eu não via tanto valor agregado neles por conta que eles não tinham uma característica muito atraente. Tinha bastante gelo, né? Era suco, eram feitos com água. Então eu queria uma coisa que agregasse mais valor, que fosse realmente um diferencial. Que foi aí que eu optei pelos geladinhos gourmet, que tem mais cremosidade, os ingredientes são de maior qualidade, né? Então o valor agregado também consequentemente é maior. E foi aí que eu iniciei a busca por cursos nessa área, fiz cursos de geladinho gourmet, fiz cursos de sorvete e fui juntando uma técnica com a outra até chegar numa receita que fosse atraente, né, tanto para o consumidor e o custo também não fosse tão elevado, que eu pudesse vender um valor que compensasse.
dos dois lados. E não se engane, viu? A busca pelas delícias congeladas é maior pelos adultos do que as próprias crianças. Mais adultos, eu ainda falo isso pra você, porque assim, tem muita gente que vem atrás, adolescente, pessoas mais jovens, que vem atrás de geladinho gourmet, não necessariamente para criança. Porque justamente por esse apelo, essa memória afetiva que o adulto tem de quando era criança e consumiu geladinho. Então ele quer matar a saudade daquele tempo e ele vem atrás e busca e leva e vai de sacolada. O mercado dos geladinhos é grande e o investimento desse negócio é bem pequeno. Uma das vantagens de quem quer empreender. Mesmo assim, Thaís ousou. Apesar da memória afetiva da bebida congelada em saquinhos de plástico, a cientista de alimentos desenvolveu a própria receita e usou a base dos gelatos italianos para produzir sacolés ainda mais cremosos e dos mais variados modelos. Ninho com Nutella. Segundo lugar, tablito, pudim também, ele é bastante procurado. Hoje em dia a gente tem o ninho com morango, tem o mousse de morango, tem o paçoquinha. E os sabores que vão entrando de acordo com as épocas comemorativas, né? Que festa junina entra um sabor de milho, Natal, um chocotone e assim, Dia das Crianças, o pedacinho do céu, marshmallow e assim vai. Sabe quando vemos fotos antigas que demonstram todo o amor que sentimos por nossas mães e vem à tona as lembranças lindas que vivemos? Essa é uma das sensações mais prazerosas da vida, não é? O propósito do ensaio Mãe e Filho é exatamente este: despertar emoções únicas, seja no futuro ou numa data próxima. Então, que tal presentear alguém que você ama com essa sensação no Dia das Mães? Um clique aqui, outro ali. Um gesto de amor, um sorriso em forma de eu te amo. Para quem gosta de registros, as fotos não podem faltar em eventos da família. Na casa da Rosângela, são elas quem eternizam lindos momentos de saudades. E a fotografia, ela é algo que você pode passar o tempo que for, você volta naquele momento. Foto de quando eu tenho das crianças dela, inclusive eu tenho do parto, desde o do primeiro nascimento. Então a gente vem sempre acompanhando. Então eu acho que a foto, ela é algo muito importante para a nossa vida, né? Tanto para matar saudade, para recordar um momento. Então, foto, eu falo que foto é tudo de bom, tudo de bom. E nesse Dia das Mães, em 2023, comemorado em 14 de maio, a Rosângela só tem a sorrir ainda mais para as fotos. É que agora os registros serão de 3 gerações. A filha Natália, de 25 anos, está grávida de 5 meses. Que é minha companheira, né? Me acompanha desde pequena. Onde eu vou, ela tá junto. Sempre tá me acompanhando. Agora tá que nem tá melhor do que antes. Todo lugar que eu vou, ela quer junto. Passa a mão toda hora na barriga, conversa com o neném. Essa fotógrafa conta que a busca por fotos em datas como o Dia das Mães aumentou após a pandemia. A Alessandra, que está na profissão há mais de 20 anos, notou que as famílias se unem mais e buscam registrar cada momento possível. Sempre as mães, elas valorizam bastante, né? As mães, elas gostam de acompanhar os filhos, porque sabe que é fase, que eles vão crescer e elas querem eternizar. Ultimamente os filhos também estão valorizando isso, estão buscando, estão me ligando para fazer foto, aí depois presentear com quadros. Estou registrando desde o primeiro momento, eu registro. Todo dia uma foto, com a barriguinha, com a mão na barriguinha, falando, conversando. Nesse Dia das Mães, faça a sua mamãe sorrir para uma foto e congele momentos únicos. É uma forma de demonstrar amor. A foto é amor. Feliz Dia das Mães para todos e vamos fotografar, porque fotografar é eternizar todos os momentos. Apesar de ter apenas 5 anos, Ana Beatriz Tibaldi, a Bia Aventureira, já domina o skate.
A mini-atleta sonha poder conhecer outros atletas e participar de campeonatos, mas para isso a família precisa de patrocínio. Conheça agora a história da Bia e da sua família. Ela já domina muito bem o skate. Aos 5 anos, a Bia Aventureira já sonha em se tornar uma skatista. A mãe conta que a paixão começou quando ela tinha ainda 1 aninho de idade. 1 ano e meio, 2 anos, ela já andando, ela pegou um skatinho em casa, que era de um sobrinho meu, e já começou a querer subir, já começava a andar, e a gente ficava naquele medo, né, de cair, bater a boca, com todo aquele cuidado. Então o skate era sempre escondido, só andava quando eu ou o pai dela estavam por perto. E quando nós éramos jovens, nós gostávamos muito do skate, tanto eu quanto o pai dela, mas não tínhamos esse incentivo. Né, não deixavam a gente andar, então surgiu dela mesma, acho que ela pegou a vontade dos dois e absorveu, mas não foi nada forçado. Com 2 aninhos ela ganhou um patinete e no patinete ela já subia de lado, andava, remava com o patinete e ficava de lado no patinete, já fazendo o formato do skate mesmo, não tinha jeito. Quando foi num belo dia, a gente andando ali pelo verdinho, ela acabou vendo uns gurinhos andando de skate, que por coincidência é esse professor dela, né, o Luiz, viu eles andando de skate, ele naquela rampa grandona, e pediu, me empresta o skate? Aí ele emprestou e ela já ficou em cima durinha, andando em cima do skate. Em março deste ano, a Bia viajou de avião pela primeira vez para participar do circuito Futuro da Nação em São Paulo, capital. O treinador da pequena conta que a Bia é mesmo um prodígio no esporte. Questão de dedicação, ela realmente se envolveu bastante com esse esporte, né? Até então é pouco reconhecido, assim, eu falo assim, valorizar esse esporte. Mas nessa área aqui, ela realmente se destaca. Mas para que a pequena consiga dar passos maiores, ela precisa do apoio de empresas. Os gastos com hotel, passagem e alimentação são altos e a família não consegue arcar com tudo. Para São Paulo a gente fez rifa também, só que a rifa já assim, quem ajuda é realmente quem quer, quem compra, quem quer ajudar, não é nem pela premiação, quem quer colaborar, né? Já são aquelas pessoas. E agora, com esses campeonatos mais longe, São Paulo, Espírito Santo, a passagem é muito cara. Então eu já tentei entrar em contato com algumas empresas aéreas, se a gente consegue pelo menos um desconto maior ou algum incentivo. Mas é difícil você ter contato direto com a fonte, entendeu? Então a gente está buscando, para passagem, o hotel não é barato. Então essas competições que tem indo para fora, o interessante seria ir durante uns 4 ou 5 dias antes para ela conhecer a pista. Mas não, a gente tem que ir na sexta, o campeonato é no sábado, no domingo e voltar na segunda. Então se ela não tem aquele tempo hábil de conhecer a pista, mas mesmo assim ela dá o melhor dela. Para em São Paulo, aqui em Cuiabá não tem a bola. Não existe aqui em Cuiabá. Ela treinou aqui na mini ramp, mas lá de 10 meninas ela conseguiu a 7ª colocação. Aí você imagina se ela tivesse um contato com a bola, se ela tivesse treinando em uma bola, né? Ou tivesse um tempo maior lá para treinar, eu conseguisse ir com ela uma semana antes. Ela teria pego uma colocação bem melhor. Volto a dizer, ela não liga para a colocação, mas nós como pais, nós temos que visar isso também até para a evolução dela. Para o presidente da Federação Mato-Grossense de Skate, Bob Peron, a capital Cuiabá é uma das cidades mais precárias quanto ao incentivo do esporte no estado. Aqui na capital principalmente, né? Porque agora o nosso estado, graças a Deus, tem muitas prefeituras que enxergaram o skate agora nas Olimpíadas através da Fadinha e começaram a investir muito, né? Igual Sinop, Rondonópolis, Sorriso. Então eles estão muito mais avançados que nós aqui na capital. Nós aqui na capital estamos muito carentes. Já estamos há mais de 9 anos lutando por uma pista de skate de qualidade e até hoje nada. E no meio de todo esse cenário, a inocência da pequena Bia nos encanta. Ela só quer saber mesmo de ficar forte para levantar o seu melhor amigo, o skate. Dá para levantar até com uma mão. O papo com ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite.
Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o papo, mandando aí a sua sugestão de entrevista, de reportagem. A gente tem um WhatsApp que você pode fazer contato, é o 65999921038. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!